Boa noite a todos, que a bênção e a graça de Deus possa repousar sobre o coração de todos. Nessa noite vamos fazer uso da Santa Palavra de Deus, compartilhando de maneira que Deus seja grandemente honrado. Quero compartilhar com todos sobre o valor da Escritura Sagrada, a Bíblia, o livro do céu, o qual destinou para a nossa edificação espiritual. No Salmo 119, verso 105, diz, um verso bem familiar: lâmpada para meus pés, tua palavra, e luz para o meu caminho. O que era para Davi a palavra de Deus? A palavra, quando era falada pelos profetas, era uma lâmpada. A Escritura Sagrada, irmãos, então, é um livro educador, um livro doutrinário, um livro de forma que edifica a vida espiritual de qualquer pecador. Antigamente, a palavra de Deus era falada de boca a boca, boca a boca, desde o dia, pode-se dizer, desde o dia de Adão, Abraão, até Moisés, era boca a boca. Mas Deus achou por bem, tudo que ele falasse, alguém escrevesse, alguém pudesse colocar em pergaminhos ou em barros, ou qualquer forma escrever. Então, desde Abraão até Moisés, temos aproximadamente 600 a 700 anos que a Escritura Sagrada começou a ser gravada em pergaminhos e de forma que a pessoa pudesse pegar e ler. Por quê? Porque nós somos esquecidos. A nossa mente, ainda mais nossa mente dos últimos dias, dos seres humanos, de modo geral, após o pecado, o homem perdeu a mentalidade. Então a Bíblia, ela tem 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Tanto o Velho como o Novo Testamento compõem-se de 66 livros. Então a Bíblia, como nós estamos começando essa jornada de 2025, incentiva a todos a ler, além do Espírito de Profecia, a Escritura Sagrada. 3 capítulos por dia, nós lemos a Bíblia toda. No livro do Salmo, Davi diz assim: lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. 119 e o verso 5. E no mesmo capítulo, no 130, diz que a exposição da palavra de Deus dá luz e dá entendimento ao simples. Então a palavra de Deus ela tem que ser lida e relida todo ano para que nós possamos memorizar que mensagem Deus tem para nós. Há um texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim: e as ensinarás teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Então, as crianças, todos deviam aprender o ensino da palavra de Deus. Aqui já é Moisés escrevendo. Então, a Bíblia ela tem como um incentivo educador, ensinador, para instruir os menores, os de mais idade e o idoso também. A pessoa que chega na fé hoje, que tem 60, 70, 80 anos, ele tem que ler a Escritura Sagrada. É o ensinador de todas as idades. No livro do profeta Isaías 34, 16, ele diz: leide no livro do Senhor, e nenhuma dessas coisas falhará. Então, todos os acontecimentos do Gênesis e do Apocalipse já são descritos na palavra de Deus. E nada, o que é escrito na palavra do Senhor, vai cair por terra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então a erva que é bonita,
a flor que é bonita, que embeleza ali o homem, que embeleza ali o campo, a cidade, ela seca, ela se murcha. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela não se murcha e não se seca. O que dizer isso no sentido literal? É que a palavra de Deus, ela não tem repetição, ela não enfada o ser humano, ela não perde valor, ela é autêntica, não é como qualquer livro qualquer que nós lemos hoje. Nós lemos um livro hoje, lemos amanhã, depois da manhã, depois esse livro não tem mais valor, não tem mais sentido. O livro pode ser um dos melhores possíveis, um livro de alta ajuda, nos melhores possíveis. Amanhã depois nós vamos deixar ele de lado. Assim, a Escritura Sagrada pode estar de lado 10 e 20 anos. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, ela tem vida em si. É um milagre que acontece na vida da pessoa. O grande reformador Martinho Lutero ele foi transformado, ele foi reformado pela palavra da graça de Deus, pela palavra da justificação, pela fé. Foi transformado pelo amor que a Escritura passa para nós, seres humanos. Então necessitamos da Bíblia todos os dias da nossa vida. Não podemos jamais esquecer que ela for escrita para nosso ensino e correção. No Provérbio diz assim, no Provérbios 16, de Sábio Salomão diz assim no Provérbio 16, o que atenta prudentemente para a palavra prosperará. Devemos atentar para seus ensinos, para sua instrução. Então, a palavra de Deus tem fatos doutrinários, né, que são sobre a Trindade, a lei de Deus, sobre a eternidade, a ressurreição. Existem também fatos, tem os princípios da palavra do Senhor, né, que somos chamados a obedecer os seus princípios. Também a Bíblia fala das tradições, dos costumes, que são coisas que, né, devemos atentar também. Bons costumes, né, boas tradições para nossos elevos espirituais. Não a tradição dos homens, nem os costumes dos homens, mas da palavra do Senhor, que serve como instrução, serve como nos ajuda a aperfeiçoamento do caráter do ser humano. Então a Bíblia é o livro mais antigo, é o livro mais, pode-se dizer assim, mais vendido na face da terra. A Bíblia, ela teve várias traduções, todas elas são boas, todas, por melhor que seja, corrigida, atualizada, tudo é palavra de Deus. Muda apenas de muitas vezes o sentido da palavra. Muda apenas do português, muda apenas da literatura, de quem escreveu, mas o sentido da palavra é a mesma, é levar o homem a Deus, é levar o homem à harmonia com o Senhor. Então, a Bíblia ela começou a ser escrita em gráfica de 1500 e pouco. Quantas linguagens humanas, né? Quantos pensamentos humanos quiseram vir sobre a Escritura, mas Deus preservou a Escritura Sagrada, né? E os homens que escreveram, os homens que traduziram, eram pessoas de Deus, não tendo a luz, nem esclarecimento, nem o conhecimento que hoje nós temos, mas o Espírito de Deus é que guiava a palavra de Deus. Como podemos comprovar que era o Espírito Santo que dirigia a traduções, que dirigia ali aqueles homens trabalhar em cima da Escritura? Hoje temos gráfica, mas antes de haver a gráfica era na mão, escrito na mão, irmãos. Era cansativo, as pessoas faziam por amor. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, diz assim, ó, segundo livro de Pedro, capítulo 2 Pedro 1, 19 a 21, 2 Pedro 1, 19.
E temos ainda, mais firme, a palavra profética. Com a bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja nos vossos corações. Se o irmão pegar qualquer tradução, vai ter outro sentido aqui, a leitura, mas o objetivo é o mesmo: iluminar o homem para a estrela da alva, para que o homem atente para as profecias finais da história deste mundo. Desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, e de Mateus, Evangelho de São Mateus, até o Apocalipse, temos partes proféticas, doutrinárias, que são importantes para os nossos dias, o qual muitos, infelizmente, não atentam para isso, e muitas vezes nem compreendem cada sentido da palavra de nosso Pai Celestial. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, por mais santo que seja o homem, por mais consagrado que seja o homem. Não parte dele a ideia da salvação, não parte do homem a ideia dele instruir o ser humano. É de particular interpretação humana. Então o homem, por mais próximo de Deus, ele dependeu da inspiração do Santo Espírito Santo de Deus. Ele dependeu da companhia dos santos anjos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o homem não se enfadasse, para que o homem tivesse coragem, para que o homem pudesse ter pulso para escrever aquilo que Deus passara para a humanidade presente. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens da parte de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo. Imaginamos o quanto o Espírito de Deus trabalhou com Moisés, né? Moisés, ao escrever a história de Jó, bem antes de ele escrever os outros livros, ele escreveu o livro de Jó, né? Que está lá a história de Jó no princípio. E ali Moisés escreveu Gênesis, Deuteronômio, Números, né? Escreveu o Êxodo e muitos outros livros. Assim nós temos também os apóstolos, né, que escreveram os livros de Deus, homens consagrados a Deus, homens foram perseguidos por causa da palavra de Cristo, mas tiveram que escrever, passar para nós o que é, na realidade, o pecado, né? Para mostrar na Escritura Sagrada, no livro santo, toda a história sagrada de modo geral. 1 Timóteo, Paulo diz assim, irmão. 1 Timóteo, Paulo diz assim. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, versículo 15 e 16. E que desde a infância sabe, sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, repreender, corrigir, para instruir em toda a justiça. Então, o quanto a Bíblia ela é útil para o homem, né? Diz Paulo, ele diz aqui que ela repreende, ela corrige, instrui. Então, ela tem um fator educacional fundamental na vida da sociedade, na vida da família particular e especialmente em público para as igrejas de modo geral. Nenhuma igreja é fundamentada em qualquer outro livro. E se fundamentar em qualquer outro livro, ela não vai crescer nunca. Ela não vai subsistir. Porque a Bíblia é a Escritura Sagrada que Deus deixou para as nossas instruções e orientações. Haja visto, temos muitos livros que podem acompanhar o Santo Livro de Deus. Na inspiração da Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, tem um versículo muito importante que a Ellen White fala assim: cada capítulo, cada versículo da Bíblia
é uma comunicação da parte de Deus aos homens. Um versículo apenas, um capítulo apenas é importante para o desenvolvimento do caráter dos seres humanos. Devemos ligar seus preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeiras entre nossos olhos, sendo estudada e obedecida. Haveria de guiar o povo de Deus, como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Então, a cada versículo, cada capítulo da Bíblia, diz aqui o Patriarcas e Profetas, 532, a irmã White, ela recita muito a nossa permanência na Bíblia, a nossa leitura na Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada diz aqui que ela tem uma função muito grande de ser estudada, obedecida. Assim como Israel dependia daquela coluna, a coluna de nuvem durante o dia e a de fogo à noite. E assim ela ilumina nossos dias, ilumina nossas vidas escuras, ilumina os nossos dias mais terríveis, qual havemos de passar na nossa vida aqui. Então a Bíblia ela não pode ser jamais esquecida, né? Que devemos sempre ler a Escritura Sagrada, escutar a palavra do Senhor. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós não estamos escutando a palavra do homem, mas nós estamos escutando a palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Mais na frente, na página, aqui agora aqui é 640 patriarcas e profetas. A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem. Mais instrutiva, quer dizer, de todo o ramo do trabalho, da família, do seu desenvolvimento, do seu casamento, da sua vida de modo geral, ela nos instrui, ela nos orienta, nos põe em contato mais com a sociedade. Então é o poder educativo que sempre falamos que ela tem. Ela proveio em suas fransura de fonte da verdade eterna. Então ela é provinda ao livro, a Escritura Sagrada, esse livro simples, o qual muitas vezes nós achamos até em lata de lixo, a Bíblia Sagrada. E algumas inspirações da senhora White achamos em lata de lixos. Então ela provém da onde? Da verdade, do céu para o ser humano. Uma mão divina tem preservado sua pureza através de todos os séculos. Então, como eu disse, né? Através de todos os séculos, homens têm redigido, homens têm escrevido, os homens têm escrito a palavra de Deus. E ali os maus intentos, os maus corações, quer perverter a Escritura Sagrada. Mas Deus não permitiu que a sua palavra fosse pervertida pelo homem, através de que existe aproximadamente mais de 5.000 traduções de Bíblia, traduções com correções de diversas formas. Diz ainda ela, aclara o mais remoto passado, onde a pesquisa humana em vão procura penetrar. Então, por mais que aquela pessoa procure, né, em outras fontes penetrar Deus, a terra, o céu, o mar, o pecado, a degradação do ser humano, por mais que ele procura, ele não vai encontrar. Mas aonde se encontra? Na singela Escritura Sagrada, na simples palavra do Senhor. Na palavra de Deus vemos o poder que depois dos fundamentos da terra e que estendeu os céus. Unicamente ali podemos encontrar uma história de nossa espécie incontaminada pelo preceito, o orgulho humano. Onde é que o homem quer encontrar a criação, irmão? Na evolução? Onde é que o homem quer encontrar todas as coisas que diz respeito à educação humana? Ele quer encontrar na filosofia, ele quer encontrar no ensino humano. Muito simples. A Escritura Sagrada ensina
todas as coisas. O apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim, como deve ser o nosso aproximar, o nosso proceder na palavra de Deus. Romanos 10 e o verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para o coração. 17. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então essa palavra que nós estudamos, essa palavra que sustenta a nossa vida espiritual, 10 anos, 20 anos, alguns ficam de pé porque são sustentados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque nós temos o temor da palavra de Deus. Então diz que o temor do Senhor é a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não praticamos ações erradas, lutamos para nos aproximarmos ali do que Deus requer de nós. Nós lutamos, batalhamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de fé, mas somos surtidos por uma crença escrita. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual é a validade que tem a Escritura Sagrada? No Evangelho segundo São Mateus, Jesus disse assim, capítulo 7, 22, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os ventos e sopraram sobre a casa e bateram um impeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. O que é comparado, então, à palavra de nosso Pai Celestial em meio aos vendavais, aos meio às crises espirituais, o qual nós podemos sentir que é como uma rocha, uma casa construída sobre uma rocha. Há uma comparação aqui de uma casa construída sobre areia. Como é que a pessoa vai construir uma casa, um muro, qualquer coisa que possa passar por cima, sob areia? Sob pedra pode aguentar, mas sob areia não. Diz que veio os ventos sobre aquela casa, veio os ventos, derrubou com tudo. Assim é todos nós que não só conhecemos o livro santo de Deus, mas Jesus foi muito claro, devemos ser praticantes da palavra de Deus. Lutar cada dia, né? É difícil que a palavra de nosso Deus é uma palavra espiritual de profunda, de uma profundidade imensa. E nós somos uma geração vendida sobre o pecado. Temos uma natureza, viemos do pecado e somos tendentes a errar, somos passíveis de erro, mas se procuramos, pelo poder de Deus, a nos apegarmos nas promessas de nosso Pai Celestial, que Ele há de nos guiar, Ele há de sustentar a nossa fé, a nossa confiança dEle. Assim estamos edificando a nossa vida sobre a rocha do século. Essa rocha do século é a graça de Jesus sobre o nosso coração. Eu gosto muito do Salmos 18, quero deixar para os irmãos quanto Davi, ele descreve aqui a condição física do Senhor Jesus, ilustrando, né, em algo material. Diz aqui: eu te amo, Senhor, força da minha vida. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, meu escudo e força da minha salvação, e meu alto refúgio. Então, Cristo é tudo isso aí na Bíblia Sagrada. Quando confiamos em Deus, quando fazemos um concerto de paz com nosso Pai Celestial, ali estamos estabelecendo sobre a rocha, sobre um refúgio e sobre um escudo, né? Aquilo que vai nos defender de todas as crises material e espirituais que surgem diariamente. Assim, irmãos, eu quero deixar para todos as últimas palavras, né?
que fora proferido pelo próprio Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus, ele disse essas palavras com muita propriedade, né, com muita certeza, para nós que vivemos nesses últimos dias da história. Diz assim mesmo, porque nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 4:4 de São Mateus. Lá no Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3 ou 4, Deuteronômio 8, diz que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem dois elementos básicos. Eu falo três porque eu já estou falando no oxigênio que são dados por Deus à nossa pessoa. Mas o pão é uma necessidade física de todo ser humano. Então Jesus disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra necessidade muito grande que Deus nos coloca na nossa vida física é a água. A água é uma necessidade básica de todas as formas para o ser humano. Quando Jesus defrontou-se com a mulher samaritana, veja bem que palavra santa disse aqui, aqui está no 4, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Cristo é a fonte da vida eterna. Nós precisamos da água para mitigar a nossa sede, para fazer os nossos órgãos internos trabalhar, e a natureza também necessita da água. Assim é a palavra de Deus. Aquele que se alimenta da Bíblia, aquele que lê a Escritura Sagrada, está bebendo dessa fonte. Assim como Jesus disse para essa mulher que água, diz aqui, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quanto mais nos alimentarmos da palavra de Deus, quanto mais lemos a palavra de Deus, mais ficaremos saciados dessa fonte. A água, ela foi comparada como a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo está aqui, está nas nossas mãos, o qual vamos transcorrer essa jornada de 2025, vamos precisar dela diariamente para suster as nossas crises, né? Que é no momento difícil, no momento de crise, onde nós ajoelhamos, onde nós meditamos e onde nós esperamos pela santa palavra de nosso Pai Celestial. Quero concluir com um pensamento sagrado que disse Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus abençoe a todos, Deus nos dê graça, que nos alimente, possamos nos alimentar, beber dessa água que salta para a vida eterna. Meu desejo e oração para todos nessa noite. Amém.